Eu me virei para o espelho e não me reconheci no reflexo. Havia uma cicatriz enorme em todo o meu rosto. Era saltada e nojenta. Eu era uma verdadeira aberração, então nenhum cara podia gostar de mim. Graças a Deus, essa cicatriz é falsa. Estou participando de uma experiência em uma revista de moda. O objetivo é ver se em 3 dias encontro um namorado com uma cicatriz tão feia no rosto. Se eu conseguir, vou receber $1000. Minha família era pobre, eu não conseguia me vestir bem e comprar aparelhos modernos como todo mundo. Eu me sentia um pouco excluída por causa disso. É tão humilhante ser uma mendiga, embora linda. Então eu realmente precisava daquele dinheiro. O curador proibiu qualquer forma de insinuar que minha cicatriz era falsa. Se isso acontecesse, eu definitivamente nunca receberia o dinheiro. E a cada 3 horas eu tinha que mandar minhas fotos no chat para ter certeza de que a cicatriz estava intacta. Mas o fato é que enganei os curadores desde o início. Eu tenho um namorado, então com certeza será dinheiro fácil. Eu confio no meu namorado Zack. Ele sempre disse que me amaria de qualquer maneira. Eu fui para a escola e, é claro, todos começaram a olhar para mim. Zack ficou perto do laboratório de biologia e conversava animadamente com os amigos. Zack, eu estou aqui. Ao me ver, ele cambaleou. Menti dizendo que sofreu um acidente e disse que amava ele muito. Mas Zack respondeu com repulsa que ele não podia namorar uma aberração. E simplesmente foi embora. O quê? Como? Mas ele me disse que sempre estaria por perto. Foi difícil pra mim ficar sentada durante a aula, então corri para o banheiro. Eu queria tirar essa maquiagem o mais rápido possível. E então ouvi as meninas sussurrando na cabine ao lado. Uma delas disse que o lindo Zack finalmente se livrou daquela aberração. E já havia convidado a principal líder de torcida para um encontro. Eu estava tão amargurada e ressentida, mas Zack ainda se arrependeria de me abandonar. Saí do banheiro e fui confiante para a academia, onde costumava treinar o capitão do time de rugby, Chris. Ele e Zack se desentendiam há um bom tempo. Vou conquistar o Chris, conseguir o dinheiro da experiência e ao mesmo tempo me vingar do Zack. Namorando com seu arqui-inimigo. Me aproximei do Chris e imediatamente comecei a flertar. Eu era boa nisso, mas ele apenas rolou de tanto rir. Ele disse que eu era uma mendiga e agora com uma cicatriz feia. Que idiota! Eu queria ir embora, empurrei o Chris, mas ele me cercou e começou a tirar fotos minhas com o telefone. Sai, Chris, já chega! Mas ele me segurou com tanta força que eu não consegui nem fugir. Mas de repente alguém chamou o Chris. Era o nerd da minha sala, Cody. Ele disse que o treinador estava procurando pelo Chris em todos os lugares. Ele me soltou e saiu rapidamente. Eu disse ao nerd do Cody que eu podia me virar sozinha. O Cody imediatamente se desculpou e disse que só queria ajudar. E então ofereceu uma carona até em casa. Eu não queria ser vista com esse perdedor, mas não me importava com uma carona de carro. E então descobri que ele tinha uma bicicleta idiota. Enquanto estávamos no caminho, eu queimava de vergonha, mas era melhor do que ouvir as risadas dos passageiros no ônibus. E Cody olhou pra mim assim, e então... O que você está olhando, perdedor? E então pensei... O Cody era perfeito para o experimento. Eu vou rapidamente seduzir esse bobão e mostrar aos curadores que ainda achei um cara. E então, quando nos dirigimos até minha casa, convidei ele para um encontro romântico em agradecimento por sua ajuda. Mas o Cody de repente hesitou, disse bruscamente que estava ocupado à noite e imediatamente saiu. Eu não acreditei nos meus olhos. Ele acabou de me rejeitar. Droga! E eu tenho pouco tempo até o final do experimento. No dia seguinte na escola foi ainda pior. Todos na escola sabiam da minha feiura e me chamavam por apelidos. E Zack começou a me evitar e até se escondeu algumas vezes. Mas tudo bem. Vou sobreviver a isso. Agora meu objetivo é o Cody, um nerd. Então eu joguei um bilhete bonitinho com 2 ingressos para o cinema em seu armário. E escrevi que eu esperaria depois das aulas na porta dos fundos. Assim que o sinal tocou, fui ansiosa pra lá. O Cody será meu. Mas em vez do Cody, lá estavam os valentões. Eles rapidamente me viram e o chefe tirou a minha mochila das minhas mãos. Tentei resistir, mas eles me agarraram e me seguraram enquanto o cabeça procurava por dinheiro na minha mochila. E quando ele percebeu que não havia nada, ele jogou a minha mochila na árvore. Então pisei no pé de um cara com toda a minha força e me livrei. Eu queria pegar minha mochila, mas machuquei minha perna e caí direto na poça. Os caras apenas gargalharam alto, quando de repente o Cody apareceu do nada de novo. Ele derrubou com tanta facilidade o cabeça deles que os outros fugiram imediatamente. Olha só você, nerd! Ele me ergueu da lama, pegou minha mochila e me ajudou a chegar à bicicleta.
Perguntei onde ele havia aprendido isso e ele disse que já tinha feito karatê uma vez. Já estávamos atrasados para o filme, então Cody propôs ir para casa. Desta vez não me importei. Até gostei do passeio de bicicleta de ontem. Em casa, Cody fez uma compressa para mim para que as dores na perna diminuíssem. Esse era o momento perfeito para chegar mais perto. Eu já tinha me inclinado para beijar ele, mas de repente o Cody se afastou e perguntou de onde eu tirei essa cicatriz. Ele estava me dispensando de novo? Então Cody olhou para mim com compaixão e admitiu que entendia o que é ter um defeito no corpo como ninguém. Sobre o que você está falando? Nesse ponto, Cody desabotoou a camisa e me mostrou uma cicatriz enorme e feia em seu tórax. Eu nunca tinha visto isso na vida! Acontece que, enquanto criança, Cody passou por uma grave cirurgia cardíaca, mas a cicatriz nunca desapareceu. Ele foi constantemente oprimido e, por causa disso, até abandonou sua atividade favorita, a natação. Agora ele nem ia à praia para não se despir. De repente, fiquei tão envergonhada. Eu só tinha ficado com a cicatriz por 2 dias, mas fui realmente alvo de deboches. E a cicatriz era falsa, tudo por dinheiro. Mas para o Cody, esse era um problema real. Nesse momento, eu recebi um lembrete do curador. Se apresse, faltam apenas 2 dias. Percebi que havia uma necessidade urgente de agir e convidei o Cody para ir à praia. Quando ele me ver de biquíni, ele imediatamente concordaria em ser meu namorado. Comecei a dizer que as cicatrizes não devem nos impedir de fazer o que gostamos e que se eu podia andar com uma cicatriz no rosto, o Cody também deveria parar de ser tímido. Eu estava com medo de que ele me rejeitasse, mas o Cody disse que precisava pensar e que daria uma resposta mais tarde à noite. Se ele rejeitar, não vou receber o dinheiro e tudo foi por nada. Logo fiquei nervosa a noite toda, mas de repente recebi uma mensagem do Cody. Ele disse que pensou bem e me pegaria de manhã. O último dia do experimento chegou e de manhã o Cody e eu fomos para a praia. Lá comecei a me despir e ficar só com a roupa de banho. O Cody ficou olhando em volta e parecia muito tenso. Eu peguei a mão dele e disse que não era tão assustador quanto ele pensava. Ele só tinha que decidir de uma vez. O Cody concordou e tirou a camisa, mas ainda tentava cobrir a cicatriz com a mão. E foi aí que a bola veio para nossos pés. Era o Chris, com seus caras. Eles começaram a rir de nós e nos chamar de os esquisitos da família Addams. O Cody corou na hora, mas eu segurei fortemente a mão dele. Vamos nadar para longe desses imbecis. Nós entramos na água, o Cody ficou radiante. Acontece que ele sentiu muita falta de nadar. Nadamos até uma rocha próxima que nos escondeu de todos. Nossos olhos se encontraram e Cody hesitantemente disse que estava apaixonado por mim o ensino médio todo. Eu não esperava por isso. Ele estava perto de me beijar e percebi que não me importava. Mas de repente o Cody mudou seu rosto. O que aconteceu? Eu toquei minha cicatriz e percebi que o silicone tinha descolado da pele. Eu tentei colar, mas piorou. A cicatriz simplesmente caiu do meu rosto. Ah, não! Tentei explicar ao Cody sobre o experimento, mas ele não quis ouvir. Ele disse que tinha entendido tudo. Eu estava com esses jogadores de rugby e só queria expor ele como um idiota. Ele imediatamente correu para a praia e foi embora com pressa. Cody, espere! Eu cheguei na praia e comecei a chorar, entendendo que o Cody foi o único que me tratou bem. Apesar da cicatriz e da pobreza, eu estraguei tudo. Mas no mesmo momento, o curador ligou pelo link de vídeo para saber como estava indo a conclusão do experimento e viu que a cicatriz havia sumido. Então o curador disse que eu estava sendo desqualificada para o prêmio em dinheiro. O experimento falhou, mas não me importei. Chorei por 1 hora e depois fui para casa. E quando bati a porta da frente, alguém bateu, era o Cody. Ele provavelmente estava me seguindo. Mas era o Zack na porta, meu ex. Ele rapidamente começou a assegurar que tinha entendido tudo. Eu era a garota mais bonita do mundo. Eu só tinha que ter contado pra ele sobre a maquiagem imediatamente. Mas eu apenas bati a porta na cara do Zack. Fiquei muito brava com esse hipócrita e não queria ouvir seu pedido de desculpas. Então decidi que amanhã iria pedir desculpas para o Cody. Ele agora era mais importante pra mim do que qualquer aparelho moderno e dinheiro. De manhã na escola, comecei a procurar o Cody. Ele sentou triste na área do lanche. Eu sentei perto e comecei a pedir desculpas. Isso foi um erro terrível. Mas o Cody me ignorou e se dirigiu para a saída. Eu não sabia o que fazer. Nesse meio tempo, eu percebi como os outros caras me olhavam com simpatia. Dane-se todos vocês, eu só preciso do Cody. Então subi na mesa, chamei ele bem alto e na frente de todos admiti que ele era a melhor pessoa que já conheci.
Eu queria estar com ele e pedir desculpas por ter enganado ele. Mas o Cold nem mesmo se virou. Ele foi embora e nunca mais poderíamos conversar de novo. Pela primeira vez senti o que significava quando você perde uma pessoa querida. Quando de repente o Cold, empurrando a multidão pra trás, subiu na mesa e me beijou. Todos ao redor aplaudiram e embalaram. Coloquei minha mão no tórax do Cold e senti as cicatrizes. E de repente percebi que o coração de uma pessoa incrivelmente linda batia atrás delas. Sussurrei: não importa o que você tem por fora e como você se parece. O principal é que alma você tem. No mesmo momento, eu recebi um texto da curadoria sobre uma nova experiência. Preciso passar 1 ano em um relacionamento sem brigas. Eu concordei e pensei: e se Cold e eu pudéssemos viver assim por toda a vida? Eu estava deitada em uma mesa de operação em uma garagem que cheirava mofo. Talvez não seja tarde demais para desistir, mas demorei muito para chegar lá. Não, eu tenho que me tornar uma anime maravilhosa. O cirurgião ergueu uma máscara com anestesia. Tudo que eu precisava fazer era respirar fundo e acordar uma pessoa diferente, com um novo rosto. Tudo começou há 1 mês, quando Chris foi transferido para a nossa classe. Que menino lindo! Olhos azuis, franjinha, parecia um personagem de anime. Mas eu logo percebi que não iria conseguir nada. Eu era morena, baixinha e não conseguia juntar 2 palavras ao ver um cara bonito. E de repente o Chris, caminhando para o seu assento, sorriu para mim. Eu fiquei vermelha na hora. Ele realmente prestou atenção em alguém como eu? Se fosse esse o caso, eu teria a chance de conversar com ele. Ou até... Mas como? Eu imediatamente pedi conselhos ao Steve, meu vizinho e único amigo. Mas por algum motivo, o Steve ficou chateado e resmungou que eu não deveria me preocupar. Era o suficiente ser eu mesma. Valeu pelo conselho. O Chris instantaneamente se tornou amigo de todos os caras legais da classe. Eles estavam sempre saindo juntos e eu tinha até medo de me aproximar dele. Foi só no final da semana, depois da aula, que ele ficou na sala um pouco mais. Essa era a minha chance. Eu vi um lindo adesivo com uma garota anime no seu telefone. Fui até ele e perguntei o que significava. O Chris imediatamente respondeu com orgulho que era o emblema do fã-clube de anime que ele organizava. Eu queria continuar a conversa, mas então o Chris foi chamado por colegas da sala e correu. Eu segui para fora. O meu amigo Steve estava esperando por mim no corredor e fomos para casa juntos, como de costume. Continuei falando sobre o Chris ser um otaku. Então tive uma ideia maluca. Se eu parecesse uma garota de anime de um adesivo, então com certeza ele gostaria de mim. O Steve permaneceu em silêncio, estranho, ele geralmente era mais falador. Mas de repente ele soltou que, já que esse Chris era tão importante pra mim, ele iria ajudar. Um amigo dele trabalhava em uma loja de anime e Steve arranjaria um desconto pra mim. Legal! Eu fui direto para lá depois da escola. Peguei um monte de roupas diferentes e um pó brilhante especial. No dia seguinte, todos na sala olharam pra mim incrédulos. Eu estava com vergonha de estar no meio do corredor com uma roupa de anime. Mas era tudo pelo Chris. Então, o próprio Chris veio até mim. Eu estava feliz, mas ele disse que a roupa não combinava comigo e eu parecia uma paródia do seu anime favorito. Todos deram risada por toda parte, ele estava certo ou estava feia. Fiquei tão arrasada que nem voltei para a aula. Fui para casa e liguei a TV em um anime para ver o que tinha feito de errado. Mas depois disso fiquei ainda mais chateada. As garotas dos desenhos animados eram lindas. Aparências perfeitas, narizes pequenos e olhos enormes. Se eu pudesse me parecer com elas... Em desespero, fui lavar o rosto, então vi um folheto publicitário no lixo. Minha mãe deve ter pego no caminho para casa. Mostrava que com a ajuda de uma fita especial é possível ajustar o formato do nariz e dos olhos. Bingo! Corri para a loja e então eu trabalhei a noite toda e de manhã parecia exatamente com aquelas lindas de anime. A fita apertava terrivelmente a pele. Tinha medo que aquilo caísse e com cuidado toquei no meu rosto. Encontrei o Steve no corredor, mas em vez de me elogiar pelo quanto eu havia mudado, ele perguntou pasmo o que eu havia feito comigo mesma. Me deixa, Steve. Você não entende nada. Muito obrigada pela amizade. A aula de educação física estava começando. Quando eu apareci no corredor, todos engasgaram e o Chris imediatamente veio até mim e até ofereceu para corrermos juntos. Funcionou! Estávamos conversando e tentei não demonstrar a minha empolgação. Mas quando o Chris me convidou para a festa daqui a 3 semanas, quase caí. Claro que sim! Fizemos um círculo ao redor da sala. Eu estava suando e o suor estava escorrendo pelo meu rosto. Então o Chris olhou para mim de forma estranha. O que há de errado? Acontece que a maldita fita havia se soltado e estava pendurada. Isso era um desastre. Tentei me virar e perguntei cuidadosamente ao Chris se o seu convite ainda estava de pé.
Mas ele apenas sorriu e descaradamente disse que agora ele me convidaria se eu fizesse uma cirurgia plástica. E ele tinha certeza de que isso também não me ajudaria. Então ele desafiadoramente saiu. Eu estava desesperada. Em casa, eu me tranquei no meu quarto e tive medo até de olhar meu rosto feio no espelho. De repente, houve uma batida na porta e eu corri para abrir. Talvez era o Chris que veio se desculpar, mas claro que não. Como fui ingênua. O Steve estava parado na porta com flores nas mãos. Ele dizia que eu era linda, o que me deixava ainda mais irritada. Eu sou feia e você precisa ir ao médico para checar sua visão. Ele quis dizer outra coisa, mas em um acesso de raiva bati a porta. Desliguei meu telefone e assisti anime por dias. Continuei pensando no Chris. Sonhei com ele e até acordei gritando seu nome. Parecia que eu estava obcecada por ele ou talvez estivesse doente. Logo o YouTube me deu um novo vídeo. A heroína do show era uma mulher que passou por uma dúzia de cirurgias. E ela parecia um monstro. Sim, essas pessoas existem. Pera, então afinal, você provavelmente pode fazer qualquer pessoa ser outra? E até um personagem de anime? Então, o pensamento da cirurgia me pegou de verdade e eu imediatamente me lembrei das últimas palavras do Chris. Faltavam 2 semanas para a festa. Eu vou fazer isso, e então o Chris será meu. Já no dia seguinte, corri para ligar para a clínica, mas ninguém iria me operar por causa da minha idade. Bem, não, eu simplesmente não desistiria. Entrei na Deep Web. Aqui poderia definitivamente encontrar tudo. E me deparei com o site de um médico. Ele estava trabalhando ilegalmente. Eu fiquei com medo, mas decidi ligar para ele mesmo assim. O médico concordou em me operar, mas isso custará 500 pratas. E onde eu poderia conseguir tanto dinheiro? Aí me lembrei que na loja de anime onde comprei roupas tinha um anúncio urgente. Preciso de animadora. Eu corri pra lá, mas já tinha uma multidão de jovens sonhando em conseguir esse lugar. Era dinheiro fácil. Não tive outra escolha a não ser ligar para o Steve. A loja era administrada por um conhecido dele. Eu menti pra ele que precisava de dinheiro para comprar sapatos bonitos de anime. O Steve ouviu em silêncio e disse secamente que ajudaria, mas apenas se fosse festa com ele, e não com o Chris. Eu quase engasguei! Nós somos amigos! Mas não tinha o que fazer e concordei. Uma hora depois, eu já vesti uma fantasia de Totoro. É um dos heróis cult do anime. Se eu distribuísse folhetos por 12 horas por dia, iria conseguir a quantia necessária em uma semana sem problemas. Mas depois de 1 hora na rua, eu estava prestes a desistir, estava muito quente na fantasia. Além disso, eles não pegaram um único folheto meu. A um quarteirão da loja, encontrei um parque de diversões. Aqui tive um grande sucesso. Os panfletos estavam sendo pegos, mas de repente alguém me deu um tapinha no ombro. Eu me virei para ver um homem enorme em uma fantasia de Totoro semelhante parado na minha frente. Ele disse que era seu território e era melhor eu sair. Acho que não, maldito Totoro. Então uma briga estourou entre nós. Estávamos deitados no chão, nos contorcendo nessas fantasias. Até que nosso chefe veio correndo com barulho. Achei que ele fosse punir o bastardo. Mas ele simplesmente me expulsou sem pagar 1 centavo. Me arrastei para casa, retirando o suor e a sujeira do rosto e onde eu poderia ganhar dinheiro para a cirurgia. Isso é o fim. Quando cheguei em casa, automaticamente procurei roupas limpas no armário. Então as roupas de anime da loja onde eu fui chutada e humilhada caíram em mim. Estremeci de ódio do chefe, trabalhei o dia todo como fantasia idiota e ele nem pagou. O que devo fazer? O tempo era curto e eu precisava do dinheiro para a cirurgia. Então eu me lembrei que quando eu estava me trocando, ele fechou a caixa registradora e estava cheia de dinheiro. Acho que tem um plano. E naquele momento o Steve me ligou. Bem na hora. Contei tudo pra ele. Não recebi na droga da loja. O que significava que ele não iria na festa comigo. A menos que ele fosse me ajudar no roubo. O Steve ficou horrorizado e tentou me convencer do contrário. Então eu o chamei de covarde e desliguei. O lindo do Chris definitivamente não se comportaria assim. Bem, eu farei isso sozinha. Encontrei um pé de cabra de ferro na garagem do meu pai e fui ao armazém naquela noite. Depois de esperar o chefe trancar a porta, coloquei a máscara de vilão do anime Shishi Makoto e me arrastei até a janela. E então alguém me segurou pelo ombro. Fiquei atônita de medo e Steve estava parado atrás de mim. Ele pegou meu pé de cabra, dizendo que toda a vizinhança viria correndo com o barulho do vidro. E me entregou as chaves. Ele conseguiu roubar elas do amigo. Uau, Steve, você decidiu me ajudar? Entramos rapidamente na loja, peguei o dinheiro e saímos imediatamente. Meia hora depois, estávamos voltando para casa pelo parque e eu estava tão feliz. Na minha alegria, até contei para o Steve que agora eu tinha o suficiente para a cirurgia. Eu seria uma personagem de anime real. Ao ouvir isso, o Steve empalideceu. E ele disse que entendeu tudo. Eu usei ele. Depois disso, o Steve se virou e foi com pressa para casa.
Por um segundo me perguntei se tinha feito a coisa certa com o Steve, mas tentei afastar todos esses pensamentos. Logo Chris apreciaria meus esforços e definitivamente não me preocuparia mais. No dia seguinte fui ao cirurgião. Eu respirei fundo e entrei na garagem onde a minha cirurgia deveria acontecer. Cara, que buraco miserável! Eu esperava não ter me infectado com alguma coisa aqui. A lâmpada piscava e a máscara anestésica parecia um instrumento de tortura. Me deitei na mesa e fechei os olhos com força, e o cirurgião ergueu uma máscara com anestesia. Estou fazendo isso só para agradar um cara. Eu pensei no último segundo. De repente, ouvi um estrondo. Alguém arrombou a porta. Foi o Steve. Ele gritou para o cirurgião se afastar de mim. Ele ia chamar a polícia e literalmente me arrastou para fora da garagem. Eu resisti, mas então o Steve puxou o telefone do bolso. Que tipo de bobagem foi essa? Mas então eu vi em um novo vídeo como o Chris tirou sarro das minhas fotos em fantasias de anime na frente de seus amigos. Ele disse que eu estava constantemente tentando me tornar uma garota de anime por causa dele, mas eu era apenas uma aberração. Algo dentro de mim estalou. Oh meu Deus, todo esse tempo ele estava apenas tirando sarro de mim e eu quase me desfigurei. Mas então os policiais saíram correndo do escuro e algemaram o Steve. O dono da loja de anime o reconheceu pela filmagem da câmera e o Steve foi rastreado. Não, esperem! Eu vi o Steve sendo levado e sabia que ele estava fazendo tudo isso por mim. Mas agora eles iam levá-lo à polícia por minha causa. Eu tomei uma decisão e gritei para os policiais que tinham mandado o Steve fazer isso. Depois disso, fomos levados juntos para a delegacia. Eu estava com muito medo de sermos mandados para a prisão. Mas como éramos menores, acabamos recebendo um mês de trabalho correcional. No primeiro dia, carregamos sacos de lixo, mas mesmo aqui o Steve tentou me ajudar. No final do dia, começou a chover e ficamos exaustos esperando o ônibus. Parecia uma cena do Totoro. Eu quis dizer isso ao Steve, mas de repente ele se virou para mim e me beijou. E de repente, apesar da minha aparência, me senti a pessoa mais feliz do mundo. E percebi que todo esse tempo tinha uma pessoa que me apreciava e me aceitava como eu era. Eu chorei de felicidade. E naquele momento o ônibus chegou. Você gostou desse vídeo? Então se inscreva, deixe seu like e apoie o canal. Obrigada! Os assistentes seguravam minhas mãos com força na mesa de operação, e o cirurgião já aplicava anestesia. Tentei me afastar, gritando, "Eu não quero ser uma garota, espere!" Mas eu já estava desmaiando. E foi tudo culpa dos meus pais. Nunca fomos uma família rica, porque mesmo antes de eu nascer, meu pai perdeu todo o seu dinheiro no cassino. Quando a mãe soube disso e percebeu que a criança seria criada na pobreza, seu coração doente não aguentou. E ela adoeceu gravemente. Apesar disso, mamãe sempre tentou me dar o melhor. Enquanto meu pai procurava um emprego de meio período, ela estava lá. Então decidi que não suportaria vê-la sofrer. Eu ganharia muito dinheiro para ajudar os meus pais e para pagar as nossas dívidas. No fim dos estudos, fui para a fábrica. Eles pagavam bem e nenhuma educação era exigida. Mas quando fui até o chefe e expliquei que queria trabalhar para ele, ele de repente riu da minha cara e disse que eles não precisavam de meninos tão frágeis e afeminados. Foi como se eu tivesse levado um tapa na cara. Eu cerrei meus punhos em frustração. Sim, eu não era um cara musculoso e bonito, mas por que me insultar? Decepcionado, eu fui para casa. Meus pais estavam cochichando na cozinha. Papai estava ativamente convencendo a minha mãe de algo. Fiquei desconfiado e ouvi dizerem: "Finalmente ficaremos ricos." Imediatamente me lembrei de como a mamãe me disse que, com as mesmas palavras, papai tirava tudo de casa, da TV à louça. Por causa do seu vício, nós nos tornamos mendigos. Eu raramente tinha roupas novas e ia para a escola em farrapos. Por isso, meus colegas não perderam a oportunidade de me ofender, me chamando de rato de rua. Eu sempre quis sair da pobreza. Afinal, só então seríamos felizes. Suspirei, tudo estava em minhas mãos. Estudei vagas a noite toda e pela manhã fui conseguir um emprego de garçom. Embora o salário fosse baixo, eu esperava uma boa gorjeta. Mas mesmo aqui o chefe perguntou com ceticismo se eu tinha alguma experiência. Minhas mãos suavam enquanto eu respondia baixinho que nunca havia trabalhado antes. Era o fim, eu não seria contratada. Mas o chefe deu uma risadinha. Que seja, você vai entrar em liberdade condicional. Eu abri um sorriso, porque agora finalmente sairíamos da pobreza. Eu queria pular de alegria e imediatamente corri para casa para contar tudo à mamãe. A gente ficaria muito feliz, mas de repente papai me parou e deu um sorriso. Ele tinha alguma coisa para mim. Um presente? Papai imediatamente me entregou uma caixa grande. Eu abri bem devagar e... O quê? Isso foi uma piada? Tinha uma peruca de mulher dentro. O meu pai deve ter ficado completamente louco. Não tem dinheiro e ele ficou desperdiçando em nada.
Eu fiquei com raiva e fui pro meu quarto. Passei a semana seguinte na cafeteria fazendo o meu melhor. Ficar até tarde tentando agradar ao máximo os convidados. Por isso eu recebia sempre grandes gorjetas. Fiquei tão feliz com isso. Escondi tudo o que ganhei no armário do vestiário e consegui juntar um bom dinheiro, o suficiente para pagar as dívidas. Depois do trabalho, voltei para casa inspirado e novamente vi meu pai com os olhos ardentes convencendo a mãe. Isso vai funcionar. Finalmente vamos ter o dinheiro. Ele estava falando sobre cassino de novo. Eu imediatamente fui até eles e gritei que não precisávamos de nenhum de seus esquemas de super ganhos. Ganhei meu dinheiro de forma honesta e bem a tempo. Em uma semana o prazo de pagamento expirou. Podemos perder a nossa casa, mas papai apenas riu em descrença. Bem, onde está o seu dinheiro honesto? Eu não os vejo. Eu cerrei meus dentes. Você veria amanhã. De manhã, fui direto para o trabalho e para o vestiário. Mas assim que cheguei ao armário, meu coração afundou. A fechadura estava aberta, mas isso é impossível. Eu lembro de ter trancado o armário. Com as mãos trêmulas, abri a porta e não tinha nada dentro. Eu imediatamente vasculhei todas as coisas, mas à toa. O desespero tomou conta de mim. Alguém roubou tudo, e isso não deveria ficar impune. Eu fui direto ao escritório do chefe, mas assim que eu disse pra ele, ele bufou, dizendo que a culpa era minha. Eu tava começando a ficar um pouco ansioso. Era o meu dinheiro, o ladrão precisava ser encontrado. Mas o chefe apenas disse que eu estava agindo como uma garota e eu parecia mesmo. Eu não aguentava mais. Como ele se atreveu a dizer isso? Eu gritei de raiva, dizendo que ele era um idiota e que não se importava com seus funcionários, mas ele não parecia se importar comigo. Você está demitido, o chefe gritou, e só essa frase me trouxe de volta à realidade. Eu tentei me justificar freneticamente, mas o chefe foi inflexível. Este foi o fim. Perdi meu emprego e meu dinheiro. O que eu devo dizer aos meus pais? Quando entrei, papai perguntou onde estava o dinheiro, e eu simplesmente desviei o olhar confuso. Ele entendeu tudo e sorriu triunfante. Papai sabia que não havia outra opção e ele acrescentou com zombaria: Filho, vai experimentar o vestido. Logo você estará usando apenas isso. Do que ele estava falando? Ele estava zombando de mim. Eu cerrei meus punhos, mas por algum motivo a mãe estava hesitando. Meu Deus, o quanto ela poderia confiar no pai? Afinal, ele só prometeu ganhar dinheiro e depois perdeu tudo. Eu não disse nada e voltei pro meu quarto, batendo a porta atrás de mim. Não consegui dormir a noite toda por conta desses pensamentos persistentes. Onde eu posso conseguir o dinheiro agora? Parecia que tudo estava perdido e eu estava para sempre atolado na pobreza. Eu consegui dormir apenas de manhã. Papai me acordou e disse que mamãe precisava ir ao hospital com urgência para buscar remédios. E ele não tinha tempo, ele estava indo para o próximo emprego de meio período. Eu rapidamente fiz as malas e fui para fora. Mamãe já estava me esperando no ponto de ônibus e, juntos, embarcamos no ônibus. Dirigimos mais do que o normal, o que pareceu estranho. E minha mãe estava sentada lá com uma expressão de dor no rosto. Eu gentilmente peguei sua mão e perguntei se estava tudo bem. Mamãe estremeceu e olhou para mim com tristeza. Ela começou a dizer algo, mas então apenas acenou com a cabeça e voltou para a janela. Quando chegamos à clínica, fiquei confuso. Era moderna, grande e nada parecida com um hospital comum. Foi meio estranho. Nós entramos. Foi uma longa viagem e tive que ir ao banheiro. Pedi à mamãe que esperasse no corredor e depois me voltei para os banheiros. Uma sensação estranha nunca me deixou por um segundo. Fui até a pia lavar o rosto. Quando alguém me chamou. Ele era um cara jovem, mas muito feminino. Sua voz era aguda, sua cintura era estreita e suas feições pareciam mais as de uma garota. E ele me perguntou: "Ah, você também era uma menina?" A pergunta me confundiu. O que ele quis dizer? Então ele explicou bem, você está aqui para uma operação de mudança de sexo, ou já está feita. Que tipo de mudança de sexo? Eu não entendi nada. Estava tudo normal e... Espera. Então, imagens passaram pelos meus olhos. Como papai me deu uma peruca e sugeriu vestidos, como persuadiu mamãe a fazer algo. Eu olhei com horror para ele, que parecia muito feminino. E ele tinha seios. Sim, ele era uma menina. Este não era um hospital, mas uma clínica de cirurgia plástica. Meus pais queriam mudar meu sexo? Corri para o corredor. Não concordei com a operação. Já estava quase na saída quando papai apareceu na entrada e, ao me ver, gritou: "Pega ele!" Ah não, um dos auxiliares bloqueou meu caminho e o outro torceu minhas mãos. Eu nem tive tempo de reagir e eles já estavam me arrastando pelo corredor. Tentei me afastar, mas pouco antes de entrar em um escritório, encontrei os olhos de minha mãe. Ela estava quase chorando, mas ela não iria me salvar. O que tá acontecendo? Comecei a lutar, mas os assistentes tinham o dobro do meu tamanho. Eles me arrastaram para a sala de cirurgia e me colocaram na mesa. Eu não quero ser uma garota. Espere! Eu gritava, mas o médico já estava aplicando anestesia. Senti minhas pálpebras enfraquecerem e lutava menos a cada segundo.
Foi assim que acabei nesta sala de cirurgia. Desisti e tinha certeza de que acordaria como uma garota. Mas, naquele momento, a mãe correu para a sala de cirurgia. Com lágrimas nos olhos, ela gritou para interromper a operação. Então, de repente, ela caiu no chão. Meu estômago se revirou de terror. Mãe, não! Eu queria muito ajudá-la, mas a anestesia já estava fazendo efeito. Sem perceber, apaguei. Voltei a mim na enfermaria e me lembrei vagamente do que havia acontecido. Ah, meu Deus. Mãe, eu imediatamente pulei, procurando por ela. Ela estava bem? E então alguém agarrou meu braço. Eu me virei. Era a mamãe. Ela estava sentada ao meu lado. Papai também estava lá. E parecia um pouco abatido. Dei um suspiro de alívio. Mamãe, eu estou tão feliz que você está bem. Em resposta, ela acariciou meu cabelo suavemente. Filho, me desculpe. Mamãe soluçou. Não pretendíamos fazer isso com você. E então, de repente, me lembrei de tudo. O alívio foi substituído pelo ressentimento. Porque eles queriam mudar meu sexo. Papai suspirou. Ele conheceu um homem em um bar algumas semanas atrás. Ele disse que estava procurando uma garota bonita e, se seu pai trouxesse uma para ele, daria uma grande soma em dinheiro para a família. Que tipo de bobagem foi essa? O que isso tem a ver comigo? E então papai hesitou. Eu era muito feminina e bonita. O único obstáculo era o meu sexo, que valia a pena mudar. Ele teve dificuldade em fazer a mãe fazer isso, mas quando ela ouviu meus gritos, ela sabia que havia cometido um erro. Foi bom que a operação foi interrompida. Afinal, o homem era uma fraude e não ia dar dinheiro. Com tal esquema, ele simplesmente encontrou lindas garotas. Eu estava em choque. Então papai queria me fazer uma garota pelo dinheiro? Eu não pude acreditar, mas eu não conseguia ficar com raiva das lágrimas de minha mãe. Ela tinha feito muito por mim. Suspirei e sorri de forma tranquilizadora. O principal foi que os pais perceberam seu erro. Depois de recebermos alta do hospital, fomos à delegacia de polícia e contamos a eles em detalhes sobre o fraudador. Os policiais imediatamente bolaram um plano para pegá-lo. Papai marcou um encontro com o fraudador e ele disse que havia encontrado a garota e traria para ele. E eu era a garota, usando uma peruca e um vestido novo. Porém, o fraudador não conseguiu conferir minha beleza. Quase imediatamente ele foi pego. E nós recebemos uma boa recompensa pela ajuda da polícia. Pagamos nossas dívidas e o tratamento de mamãe. Eu achava que só dinheiro traria felicidade. Mas agora eu vejo que a felicidade é uma família. Pessoas que estão sempre lá por você. E não riqueza nenhuma. Você gostou do vídeo? Inscreva-se e deixe seu like para apoiar o canal. Obrigado. Eu estava andando em uma corda bamba a uma altura de 10 metros. O público prendeu a respiração. Uma ginasta cega sob a lona de um circo fazia uma manobra sem rede. Eu dei um salto mortal, mas as lentes dificultaram a visão. Quase caí. O público explodiu em aplausos. De volta ao camarim, corri para o espelho para tirar aquelas lentes brancas estúpidas. Todos pensaram que eu era cega, mas isso era mentira. Meu pai era um diretor de circo e achava que por uma ginasta cega o público estaria disposto a pagar 3 vezes mais. Desde que minha mãe morreu, ele saiu de controle e me fez fingir que eu era cega. Eu queria estudar em uma escola de circo e me tornar uma estrela mundial, mas meu pai impôs uma condição. Se eu quisesse ir embora, eu teria que ganhar $100.000 e dar para ele. Então eu estaria livre. Mas essa soma era simplesmente real para mim. Meu pai estava me esperando no camarim. Ele balançou as notas e disse ameaçadoramente que o público não era suficiente. E tudo porque eu não sorria pra ninguém. De repente houve uma batida na porta. Eu quase não tive tempo de colocar meus óculos de sol. Um cara alto de cabelo encaracolado estava parado na porta. Ele era tão lindo que até fiquei surpresa. O cara se apresentou como Ed e disse com um olhar entediado que trabalhava para uma fundação de ajuda aos cegos. Eles tinham um auxílio e agora estavam escolhendo para quem o fundo destinaria o dinheiro para a restauração da visão. Cerca de $100.000. Eu não entendi nada, mas meu pai de repente pulou na frente do Ed e começou a apertar a mão dele, repetindo que concordávamos com tudo. E ele adicionou que o Ed definitivamente deveria vir até nós na manhã seguinte para o café da manhã. Eu fui pega de surpresa e o Ed também, aparentemente, mas ele disse que viria. Assim que o Ed saiu, meu pai disse severamente que eu tinha que pegar esse auxílio custe o que custar. Mas por outro lado, eu finalmente tinha uma chance. Talvez por causa disso eu poderia ficar mais perto do meu sonho. Na manhã seguinte, Ed veio até nossa casa. Durante o chá, ele disse calmamente que havia vários candidatos ao auxílio, especialmente desde que os golpistas frequentemente costumam querer o dinheiro. Então ele me faria algumas perguntas sobre minha doença. Meu pai olhou para mim e eu rapidamente concordei. Ele sentiu a atenção e sugeriu que fôssemos para o parque do lado de casa. No caminho, Ed leu tudo do pedaço de papel, nem mesmo me ouvindo. Tentei manter isso interessante para cativar ele, mas a próxima pergunta foi: qual é o seu relacionamento com sua mãe? Um nó subiu na minha garganta. Alguma coisa errada? Perguntou Ed. Eu juntei minhas forças e disse a ele: minha mãe era ginasta, mas caiu durante uma apresentação.
Então prometi a mim mesma que me tornaria uma estrela e conquistaria o mundo em memória da minha mãe. Naquele momento, um cara passou correndo, jogando lama em mim. Essa não é uma ciclovia. O Ed congelou e me perguntou como eu sabia que uma bicicleta havia passado por nós. Droga! Eu menti que minha audição tinha melhorado depois de perder a visão. O jeito que Ed olhou pra mim. E se ele percebeu que eu estava mentindo? Então meu alarme disparou. Eu tinha que correr para praticar. Eu tinha que trabalhar muito se quisesse ser uma estrela. De repente, Ed disse que iria comigo. Ele faria um vídeo para a fundação com meu treinamento. Fiquei muito surpresa, mas concordei. Certamente isso me ajudaria a conseguir um auxílio. Fiquei muito preocupada, porque nos treinos não fingia ser cega, mas agora precisava ter muito cuidado. Sobre a lona do circo, fez os truques acrobáticos mais ousados. E Ed olhou pra mim com admiração durante as 3 horas inteiras. À noite, assim que voltei pra casa, meu pai imediatamente me bombardeou com perguntas. Você conseguiu dinheiro? Quando contei tudo pra ele gritou de repente que eu era uma burra. Devo ter me entregado. Fiquei tão magoada. Papai, estou tentando o meu melhor. Em lágrimas, corri para o meu quarto. Na manhã seguinte, meu pai entrou no meu quarto sem bater. Ele me disse para ficar pronto imediatamente. Ele estava esperando por mim lá embaixo. Meu pai não me deixaria perder uma segunda chance. Assim que desci, Ed imediatamente disse que estava impressionado com a minha perseverança e acrescentou que treino era treino, mas às vezes eu precisava relaxar. E ele decidiu me levar para o oceano. Eu não pude acreditar nisso. Era só uma viagem de 3 horas até o oceano, mas meu pai nunca me levou lá. No caminho, o Ed começou falando. Acontece que ele cresceu em um orfanato, mas assim que se formou, ele imediatamente correu para explorar o mundo. Neste momento, ele estava economizando para uma viagem ao redor do mundo e era por isso que ele trabalhava meio período na fundação. Eu pensei sobre isso. Eu nunca tinha ido mais longe do que a nossa cidade. Eu passei todo o meu tempo livre treinando. Nós paramos no posto e Ed foi pagar a gasolina. E então eu vi alguma coisa no porta-luvas do carro dele. Isso poderia ser um distintivo policial de verdade? Inferno! Se Ed fosse um policial e estivesse tentando me testar todo esse tempo, então logo todos saberiam sobre minha farsa. Meu pai e eu acabaríamos na prisão. Eu ouvi Ed se aproximando do carro e fechei o porta-luvas. A coisa mais importante era se comportar como se nada tivesse acontecido. Nos sentamos em silêncio perto do oceano. Eu estava com medo de dizer alguma coisa e Ed olhou pensativo para o horizonte. De repente, ele perguntou quando eu nadei na piscina pela última vez. Por que essa pergunta? Então Ed, de repente, pegou minha mão e começou a me arrastar para a água. Eu não queria. Eu iria me molhar. Mas ele disse que me faria bem. Ele estava aqui e nada aconteceria comigo. Nós pulamos nas ondas e Ed não largou minha mão. Pela primeira vez em muitos anos, eu me diverti tanto. Quando chegamos à praia, Ed recebeu uma ligação. Ele desligou o telefone e disse baixinho que a fundação havia me recusado dinheiro para a cirurgia. Eu fiquei em silêncio e as lágrimas encheram meus olhos. Mas por quê? Ed começou a me tranquilizar. Eu acho que o dinheiro foi dado a outra criança. Mas ele disse que ele ficou maravilhado com a minha persistência e tinha certeza de que eu merecia a cirurgia. Ele sentia muito que a fundação não tinha outra bolsa para mim. Eu voltei para casa não sabendo como contar pro meu pai. Estava escuro na sala quando eu percebi meu pai. Ele estava sentado em uma cadeira e me encarando. Eu caí em lágrimas. Papai, a fundação se recusou a me ajudar. Meu pai ficou muito zangado e gritou que se eu perdesse o auxílio, fingiria ser cega pelo resto da vida e limparia os recintos dos elefantes à noite. Acabou a ginástica. Fiquei espantada. Pai, por que você está fazendo isso comigo? A noite toda eu cerrei meus punhos em frustração. O que eu devo fazer? Meu pai nunca me deixaria ir sem dinheiro e eu não ia abrir mão do meu sonho. Em desespero, liguei para o Ed. Ele rapidamente pegou o telefone e disse que ele ia me ligar agora. Isso foi tão estranho, mas eu imediatamente desabafei que precisava de ajuda. Nós precisávamos nos encontrar urgentemente. O Ed ficou em silêncio, mas de repente ele disse que viria até mim em 1 hora. Um carro buzinou do lado de fora da janela. Passei despercebida pelo quarto do meu pai e saí para o quintal. Eu me sentei e Ed disse que não iríamos conversar aqui. Eu precisava me acalmar. Nós chegamos em um prédio, era um restaurante de estrada. Em seguida, entramos e nos sentamos em uma das mesas. O Ed imediatamente pediu um chá pra mim. Meu Deus, como eu contarei tudo pra ele? Foi terrível, mas tive que admitir que ninguém além do Ed poderia me salvar. E justo quando eu criei coragem pra falar, Ed me interrompeu. Ele me entregou o dinheiro e disse que tinha juntado para uma viagem ao redor do mundo. Ed acrescentou que seria o suficiente para viver a vida que eu realmente queria. O que você quer dizer, Ed? E então, ouvi uma campainha atrás de mim. O que está acontecendo?
Eu vi meu pai na entrada. De novo, não! Ele estava se aproximando e eu já estava me preparando para o pior. E então meu pai parou. Eu percebi que ele tinha anotado o dinheiro na mesa. Meu pai pegou as notas e me disse que eu tinha que voltar para casa agora mesmo. Eu não tive tempo de dizer nada e Ed ficou perplexo. No carro, meu pai estava contando o dinheiro. Mas de repente ele disse que tinha mudado de ideia sobre me deixar ir. Afinal, a imagem de uma garota cega de circo poderia render muito dinheiro para ele e a manutenção do circo era muito cara. Indignado, eu não sabia o que dizer. Meu sangue ferveu. Pai, você não pode fazer isso comigo. Mas meu pai disse severamente que eu não me atrevesse a contrariar ele. Eu ainda era uma criança. Eu trabalharia no circo o tempo que ele dissesse. Lágrimas encheram meus olhos de sofrimento. Meu sonho estava arruinado. Mas o pior é que enganei o Ed, a única pessoa que me tratou com carinho. Eu tinha que devolver o dinheiro dele e depois fugir do meu pai, do circo, de tudo que tinha me puxado para baixo durante tantos anos. De manhã eu vi meu pai bater a porta. Eu estava sozinha em casa. Imediatamente pulei para fora da cama e fui para o escritório dele, para o cofre. Minhas mãos estavam tremendo. Cuidadosamente eu comecei a classificar os códigos. O dia do aniversário do meu pai, um erro. E sobre a mamãe, outra falha. Droga. Se isso não funcionar agora, o alarme vai disparar. Eu juntei minhas forças e inseri meu ano de nascimento. E uau, funcionou! Cuidadosamente peguei o dinheiro. E então a fechadura clicou lá embaixo. Meu pai estava de volta. Mal consegui esconder o dinheiro na minha mala. Meu pai gritou lá de baixo pra mim que era hora de ir embora. Já estavam esperando pela gente no circo. Eu estava tremendo com a emoção. Eu nunca tinha ido contra meu pai antes. Eu ia fugir logo após a apresentação. E finalmente minha apresentação foi anunciada. Mas quando eu subi no palco, percebi o Ed na última fileira. O que ele estava fazendo aqui? Ele me olhou diretamente nos olhos. Parei por um segundo e continuei caminhando em direção à corda. Mas naquele momento me lembrei da frase dele. Você pode viver como você quiser. Então eu dei meia volta e fui até o microfone. Então tirei minhas lentes brancas. A plateia ficou em choque. Eu pedi desculpas e disse que não poderia viver mais uma farsa. Todo esse tempo eu estava apenas fingindo ser cega. Mas recentemente conheci alguém que me mostrou que realmente decidimos como vivemos. Eu olhei para o Ed. Então meu pai furioso correu para a arena e começou a gritar e dizer palavrões. Ele já estava correndo para mim. Meu estômago fechou, eu não sabia o que fazer, mas de repente a polícia apareceu no picadeiro. Deus, eu estou prestes a ser presa por fraude. Mas os policiais estavam a caminho do meu pai. Então um deles estalou as algemas nas mãos dele. O que está acontecendo? O Ed correu para mim e eu estava confusa e implorei seu perdão. Acrescentei que eu estava surpresa por ele mesmo não ter me levado pessoalmente à delegacia. Ed não sabia do que eu estava falando. Eu sei que você é um policial, Ed. Eu vi o distintivo no porta-luvas. De repente o Ed gargalhou. Ele disse que isso era falso. Ele estava pregando uma peça em um amigo uma vez. Eu não pude acreditar. Então Ed acrescentou que já havia descoberto há muito tempo atrás, mas estava esperando que eu contasse. E depois da minha confissão, ele percebeu que não se enganou comigo. E ele me convidou para dar a volta ao mundo com ele. Afinal, parecia que meu pai não seria mais capaz de me manter como refém. E eu estou contando essa história da costa do Oceano Pacífico. O Ed e eu já viajamos por 50 países. E esta manhã recebi uma carta da escola de circo. Eu entrei. Espero agora poder realizar aquele truque difícil e com ele me tornar uma estrela mundial em memória da minha mãe. Com as mãos trêmulas, retirei as bandagens do rosto. O público do concurso de beleza congelou de tensão. Você é a melhor! Minha mãe gritou da primeira fila. Finalmente mostrei meu rosto e o público engasgou. Minha mãe de repente apertou seu coração e caiu. Não era assim que supostamente devia terminar. E tudo começou com uma carta, algumas semanas atrás. Querida Mary, temos o prazer de informar que você passou no exame. Fiquei sem fôlego, entrei na faculdade mais prestigiada do país. Desde criança queria ser bióloga e sonhava com meu próprio laboratório. Mas minha mãe estava mais interessada em qual roupa eu iria para a escola e qual cor de cabelo era popular nessa temporada. Ela era obcecada por aparência, ao contrário de mim. Por causa disso, brigávamos constantemente. Por isso, quando recebi a carta, não corri para minha mãe. Mas de repente eu percebi que sem sua assinatura nos documentos, eu não seria aceita. Talvez eu pudesse entregar durante seu spa noturno. Minha mãe assinaria sem olhar e estava tudo certo. Com isso decidido, eu cuidadosamente me aproximei da mamãe. Ela estava sentada em uma cadeira de massagem, usando uma máscara de pepino. Ela estava tão relaxada que nem percebeu nada. Estendi o documento. É para uma aula de biologia, preciso de uma assinatura. Minhas mãos estavam suando de nervoso, mas eu segurei. Mamãe disse que iria assinar, mas primeiro uma surpresa.
Uma surpresa. Eu fiquei tensa. Eu geralmente não gostava dos presentes da mamãe. Você está indo para um concurso de beleza, ela declarou alegremente. Isso era uma piada? Eu tinha coisas mais importantes para fazer. Então, mamãe tirou o pepino dos olhos e começou a ler os documentos com atenção. Ah, não! Minha mãe ficou em silêncio e meu coração disparou. Os minutos se arrastaram numa eternidade. E de repente ela sorriu. O quê? Ela não ficou com raiva? Minha mãe disse calmamente que eu poderia ir para a faculdade, mas com uma condição. Eu tinha que vencer o concurso de beleza. O quê? Cientistas não andam na passarela de biquíni. Corri para meu quarto, batendo a porta atrás de mim. Não consegui dormir a noite toda. Minha mãe, quando jovem, participava constantemente de concursos, mas não conseguia o primeiro lugar. Então ela ficou grávida de mim e o júri considerou acima do peso. Agora ela queria conseguir através de mim e se eu recusasse, adeus faculdade. De manhã, acordei com a minha mãe invadindo meu quarto. Ela contou que tinha passado a noite inteira olhando as fotos das finalistas de concurso de beleza e descobriu quais eram as características faciais da moda. Então ela disse que eu não atendi o ideal. Mas é consertável, ela continuou calmamente. Você só precisa consertar um pouco o nariz e levantar as pálpebras. O quê? Mãe, você está louca? Então ela disse que já tinha assinado um contrato com uma clínica. Eu estava fora de mim, mas minha mãe imediatamente me lembrou da condição. Sem a coroa de finalista não haveria assinatura para a faculdade. Diabos! Rangendo os dentes, concordei. Eu descobriria como sair dessa. Entramos em um táxi e eu olhei meu reflexo no espelho do motorista. Meu nariz é normal, certamente o médico dirá a mesma coisa. Mas enquanto íamos para o hospital, notei grandes seguranças na entrada. Estranho, por que eles estão aqui? Minha mãe me levou até o consultório do médico, Doutor Estranho, e ele imediatamente me olhou de cima a baixo. Ah, com certeza ele não conseguiu encontrar nenhuma falha em mim. Então, Doutor Estranho disse que meu nariz estava realmente um pouco torto e as pálpebras caídas. Tá bom, agora chega. De jeito nenhum eu iria fazer essa cirurgia. Então tive uma ideia. Sussurrei para minha mãe que havia deixado meu protetor labial no carro. Eles estão tão rachados e isso é inaceitável para uma futura rainha da beleza. Minha mãe me olhou, incrédula. Mas então abriu um sorriso. Finalmente eu estava ouvindo seus conselhos. Quando ela saiu, imediatamente abri minha bolsa, tirei todo o meu dinheiro e entreguei ao médico. Vamos mentir para minha mãe que tem contraindicações? Mas o médico olhou para mim e ordenou que guardasse o dinheiro. Implorei que me ajudasse, mas ele não disse nada. E aí minha mãe voltou, droga! Mal tive tempo de guardar o dinheiro. Fiquei com medo que o Doutor Estranho contasse tudo a Ellie. Tudo o que ele disse foi que poderíamos ir. Eu realmente tive sucesso? Então, em vez de sair do hospital, minha mãe me levou para uma das enfermarias. O quê? Minha mãe disse que a cirurgia seria em 3 dias, enquanto isso eu ficaria na clínica. Não, eu não vou ficar aqui! Ignorando minha mãe, eu já estava indo para a saída, quando de repente o caminho foi bloqueado por aqueles mesmos guardas enormes. O que está acontecendo? Os guardas me levaram para a enfermaria. Minha mãe gritou que eu iria agradecer ela. Tentei me afastar e não consegui acreditar no que estava acontecendo. Minha mãe me entregou na clínica para fazer uma cirurgia contra a minha vontade. Eu fui empurrada para a enfermaria, então as enfermeiras apareceram e imediatamente começaram a tirar minhas roupas. Eu lutei o melhor que pude, mas logo estava de pijama de hospital. As enfermeiras pegaram minhas roupas e foram embora. Olhei em volta, todas as meninas da enfermaria estavam enfaixadas, exatamente como múmias. Algumas tinham tubos saindo de suas bandagens, pingando um líquido nojento. Eu preciso sair daqui agora. Por algumas horas fingi estar dormindo, enquanto ouvia os passos dos guardas e calculava quando eles estavam dando a ronda no corredor. Mas eu seria pega imediatamente com meu pijama de hospital. As vizinhas roncavam baixinho em suas camas. Claro, elas não foram trazidas à força. Pera, então ninguém tirou as roupas delas. E poderiam ser emprestadas. Tremendo de nervoso, rastejei até a mesinha de cabeceira de uma das pacientes e abri a porta. A mesinha de cabeceira rangeu suavemente e a garota rolou de lado. Seu rosto enfaixado estava bem na minha frente. Mas então a vizinha inalou novamente. A que ponto cheguei? Troquei de roupa apressadamente e logo estava me arrastando pelo corredor. Se ninguém ouvisse, faltavam apenas alguns metros para a saída. De repente, alguém me agarrou pelo ombro. Eu gritei, o guarda! Eu congelei e a garota enfaixada de repente saltou para o corredor e gritou que eu tinha roubado suas roupas. Este era o fim. O guarda gritou, onde você está indo? Vamos, pense, você é uma futura cientista. E então tive um estalo. Bocejei e perguntei inocentemente, eu estava sonambulando de novo? O guarda me lançou um olhar penetrante, então ele disse baixinho que sua irmã também era sonâmbula, então ele entendia como era. Mas assim que ele nos levou para a enfermaria e saiu,
A menina gritou que sabia que eu era uma mentirosa e uma ladra. Quando me despi, ela tirou a roupa das minhas mãos e foi para a cama. Fui para a cama também, mas não conseguia parar de pensar sobre fugir. Adormeci só de manhã. 1 hora depois, o Doutor Estranho me acordou. Ele estava segurando o marcador na mão e eu imediatamente me sentei. O que ele vai fazer? O médico disse que por enquanto ele só indicaria onde consertar o rosto. Não! Mas as enfermeiras agarraram meus braços, me impedindo de escapar. Me soltem, suas idiotas! O Doutor Estranho já estava desenhando linhas no meu rosto e eu só conseguia virar a cabeça desamparadamente e me senti uma boneca insignificante. Finalmente, o médico me soltou. Em desespero, corri para a sala de espera e pedi à secretária que ligasse para minha mãe. Mamãe, cancele a operação! Mas ela só disse que eu ainda era jovem e não entendia. As pessoas valorizam a aparência, não a inteligência. E ela desligou. Eu nunca tinha estado tão deprimida antes. Então a garota de quem eu roubei as roupas veio até mim. Eu tremi. O que ela queria? Mas ela se apresentou como Anne e disse que tinha ouvido minha conversa com a minha mãe. Eu estava tão triste e chateada, eu não quis falar. Mas a Anne disse que entendia perfeitamente bem porque eu estava tentando escapar. Claro, você entende, você está sentada e enfaixada. Mas a Anne suspirou. Já que ela tinha muitos complexos, ela decidiu mudar de rosto. No começo foi um sucesso, mas então a Anne simplesmente não conseguia parar. Ela teve 23 cirurgias. Eu me tremi toda, mas a Anne continuou. Como resultado, ela teve uma rejeição de tecido e agora o rosto parecia mais um pedaço de carne. Sua história me deixou desconfortável, mas a Anne acrescentou com otimismo que o Doutor Estranho era o seu tio e já estava ajudando ela a se recuperar. Ela realmente queria ter seu rosto antigo de volta e não fazer nada de novo. Sim, você não pode desejar isso a ninguém. Anne sorriu tristemente e disse que minha mãe tinha fixação na aparência por causa dos complexos. Ela devia saber quais seriam as consequências antes que fosse tarde demais. Exatamente! Eu precisava provar para ela que a cirurgia plástica pode ser prejudicial. Então ela mudaria de ideia e me deixaria ir para a faculdade. Então eu criei um plano. Definitivamente ensinaria uma lição à minha mãe. A Anne ficou feliz em saber disso e disse que já sabia como me ajudar. A Anne explicou tudo ao Doutor Estranho. A princípio ele me lançou um olhar de desprezo, mas depois concordou. Era apenas pela Anne que ele estava disposto a me ajudar. Não pude acreditar na minha sorte. Nos preparamos por muito tempo e o tempo passou rápido. Foi ao concurso com o rosto todo enfaixado. Assim que minha mãe me viu, ela imediatamente quis olhar meu rosto perfeito. Mas eu misteriosamente respondi que ainda não era a hora. Vou me mostrar a todos apenas no concurso. E então, tremendo de empolgação, subi ao palco e comecei a desamarrar meu rosto. Depois de alguns segundos, o público engasgou. Eu não tinha nariz, nem bochechas, nem boca. Em vez de um rosto, um pedaço achatado de carne. Houve um silêncio. E então eu ouvi um grito. Minha mãe agarrou seu coração e caiu. A princípio, pensei que fosse um desmaio. Ela saberá como me mandar para a cirurgia. Mas 1 minuto se passou e ela não se levantou. Alguém na plateia estava inclinado sobre ela, sem pulso. Ouvi logo depois. Imediatamente minha visão escureceu. Mamãe! Depois de alguns minutos, uma ambulância chegou e minha mãe foi levada para a unidade de terapia intensiva. Adeus, o que eu fiz? Eu ouvi o bip do equipamento na enfermaria da minha mãe e estava tão preocupada. Toda a minha vida pensei que eu era melhor do que minha mãe porque me interessava por ciência, não por lixa de unha. Mas descobri que eu não era mais inteligente porque nem tinha pensado sobre o sentimento dela. À noite eu me sentei ao lado da cama da minha mãe e orei apenas para que ela voltasse aos sentidos. E minha mãe abriu os olhos. Corri imediatamente para abraçá-la e em lágrimas comecei a pedir perdão. Mamãe, a culpa é minha. Em resposta, minha mãe sussurrou que ela não era melhor do que eu. Ela queria me forçar a desfigurar meu rosto por causa de uma competição. De repente recebi uma mensagem da Anne. Eu abri e ri em meio às minhas lágrimas. Eu ainda ganhei o concurso no concurso de melhor maquiagem. Então minha mãe desabou e começou a chorar também. Ela disse que queria realizar seu sonho me usando, mas percebeu que cada um tinha sua própria vida. E ela me deixou ir para a faculdade sem nenhuma condição. Nos abraçamos e choramos. Você gostou desse vídeo? Então se inscreva, deixe seu like e apoie o canal. Obrigada!